salve meu povo, aqui é Glê Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Glê, seu podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pitada de geografia, não é isso, papai? Estamos ao vivo e dessa vez não, cada vez nos empenhando mais, afinal... Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, o programa do Faustão vai chegar ao fim em dezembro de 2021, então vai ficar vago ali aquele horarião do domingo na Rede Globo. Já pensou se o pessoal me contrata? Ia ser sensacional. Então vamos se empenhar aí, que é pra ver se a Rede Globo está nos notando. Pois bem, brincadeiras à parte, no episódio de hoje vamos falar sobre açaí, Clubhouse e oportunidades. É isso mesmo, vamos falar sobre esse alimento sensacional, roxinho, que é o açaí, todos os seus processos, que circundam esse alimento, a sua cadeia produtiva, as suas modificações ao longo do tempo e ao longo do globo, ao longo do país, e também sobre essa rede social que está abalando as estruturas, que está muito em alta nas últimas semanas, acredito que na última semana até, que é o Clubhouse, e sobre oportunidades de maneira geral. Então fique comigo! Falei agora parece programa de televisão, Fique comigo, eu tô treinando pro Faustão. Fique comigo até o final do episódio, que hoje está sensacional. Esse é o Resenha do Glê, sempre sobre música e geografia para todos vocês aqui no Spotify, Anchor e demais plataformas. Em relação ao açaí, é algo que merece realmente muito mais do que um podcast, com certeza, porque é um assunto muito amplo, é um assunto muito importante, E existe um episódio aqui no Resenha do Glê que se chama Você Tem Fome de Quê? Onde eu falo sobre os alimentos e sobre a importância da alimentação na sociedade, Sobre a importância da segurança alimentar para o desenvolvimento de uma sociedade, e falar sobre segurança alimentar e sobre sociedade, aqui no Brasil não tem como não falar sobre o açaí, O açaí, então, que ele é uma fruta, derivada de uma palmeira, parente do buriti, parente do coco, parente de outras palmeiras oriundas ali da mata dos cocais e da Amazônia, O açaí é mais da Amazônia mesmo. E ele é um produto oriundo, então, do extrativismo, As comunidades tradicionais que vivem onde nasce essa fruta fazem ali a extração desse produto direto da natureza, digamos assim, É um fruto que, nos seus primeiros períodos, ele não demandava de um cultivo, Ele já era um fruto que já estava no meio ambiente, digamos assim, e as pessoas faziam, então, a extração mesmo, e utilizando na alimentação, Inclusive, na região do Maranhão, O pessoal tem o costume de chamar de Jussara, O açaí. Então, ele vai se manifestando, pelos estados do Pará, Maranhão, próprio Amazonas, Amapá, Bastante presente, então, na culinária do norte do país e algumas regiões do Nordeste também, e com o tempo ele foi se espalhando pelo Brasil inteiro, que é algo que eu vou falar daqui a pouco. Mas é super interessante a gente pensar o açaí enquanto segurança alimentar, porque ele era um produto, então, de fácil acesso, como eu já falei, e de uma quantidade calórica e energética muito grande, Até peço perdão aí pros nutricionistas se eu estiver falando alguma besteira, mas ele é um produto que tem uma quantidade de calorias bastante grande e fornece uma energia muito grande também para quem come, E ele é bastante versátil também, porque ele pode ser tanto doce quanto salgado, e ele pode ser uma espécie de liga, como se fosse um cimento ali na alimentação, Onde a pessoa pode comer ele com carne, com peixe, com arroz, fazendo o papel, por exemplo, de um feijão ou de um pirão, digamos assim, de um purê, mas ele pode também ser consumido doce, com outras frutas e tal, adicionando, o xarope de guaraná, que também é uma fruta oriunda do extrativismo nessa região da Amazônia, Então ele serve tanto como um doce quanto um salgado, e por ele ser abundante e ser barato nessas regiões, ele tem um papel fundamental na alimentação do dia a dia das populações dessas regiões, E com o tempo, em virtude do seu valor nutricional e do seu valor cultural também, de ser uma coisa rara, uma coisa distinta, rara no Sudeste, Sul, Mas de ser rara nessas regiões, ele foi se tornando algo para ser consumido em vias de entretenimento, digamos assim. Não entretenimento, mas no Sul e no Sudeste ele não tem esse caráter de alimentação de base, E sim de uma alimentação mais de uso recreativo, E já nessa vertente doce, digamos assim, com o adicional do xarope de guaraná e com essas frutas e outras coisas, Como granola, leite em pó, enfim. E chegando nessas regiões, ele já vem com um valor agregado muito mais alto e já não se torna mais tão acessível, Já é um alimento um pouco mais caro,
que já não faz parte da alimentação de base da população e também já não é um alimento tão barato, e sim um alimento mais para uso recreativo ou para uso de complemento à prática esportiva, né, como se fosse uma espécie de suplemento alimentar, assim. Isso já há algumas décadas, né, o açaí chega então no sul, no sudeste, enquanto esse alimento mais hypado, digamos assim, esse alimento doce e um alimento carregado de significados e de relações, né, porque pra gente comer um açaí aqui no sul do Brasil, ele tem que passar por muitos intermediadores, né, desde a sua extração, né, vamos supor no interior do estado do Pará, até a sua chegada em Belém e a sua venda, né, no mercado municipal, né, por quilos, enfim, por grandes quantidades de quilos, e que é repassado alguns reais aos extrativistas, até ele chegar nos frigoríficos, chegar em São Paulo, chegar aqui no sul, ser misturado com chocolate, com banana, com mel, com 1000 coisas doces em cima e ser vendido por cerca de R$20, 400 ml, né? Então, ele tem um valor agregado alto, mas lá na ponta do produtor e do extrator, digamos assim, porque hoje em dia ele é produzido também, né, em terrenos, né, fechados, como uma espécie de fazenda mesmo, né. Então lá na ponta de quem tá manejando esse fruto ainda na natureza, né, seja em fazendas ou através da extração, ele não necessariamente apresenta um grande valor agregado, uma fonte de ascensão financeira, digamos assim, né. Então ele é um produto que em outras regiões do país ele é visto como algo de se comer aos fins de semana, de se comer em uma comemoração, mas de onde ele é extraído, ele é fruto de trabalho mesmo, fruto de base alimentar e não necessariamente algo tão a ser festejado assim, digamos, né? Então é bem complicado a gente pensar nas relações trabalhistas que envolvem um simples ato de comer algo para nos satisfazer, digamos assim, né? E além das relações trabalhistas, as relações sociais também, né? Os conflitos por terra, as relações profissionais, né? Entre os donos da terra e as pessoas que trabalham nessa terra, no cultivo desse alimento, a expansão da fronteira agrícola, a expansão da mineração na Amazônia e o extrativismo, com as relações que envolvem essas formas de trabalho nesse ambiente de floresta e as relações na cidade também, né? Nas grandes capitais. Tudo isso está aí presente neste alimento que muita gente gosta. Eu gosto bastante também, eu adoro açaí, inclusive. Esse açaí doce, né? O açaí puro para comer no almoço, digamos assim, não tive a oportunidade de experimentar. Mas enfim, eu adoro o açaí, mas é necessário a gente ter essa consciência, então, de que são muitos fatores que englobam esse simples potinho de 300, 400 ml de açaí que chega na nossa mesa, né? Passa na mão de muita gente e relações às vezes não muito amigáveis. E percebendo agora que eu falei há alguns minutos atrás, quando eu estava me referindo ao açaí, eu falei que era um produto, quando ele chega aqui no sul, um produto hypado, né? Então, para quem não entendeu o que é a palavra hypado, vem de hype, né? Que seria uma espécie de fama, uma espécie de burburinho, digamos assim, né? Algo que está no hype seria algo que está em voga, que está em ênfase, né? Que está sendo falado naquele momento, que está tendo uma valorização agregada em volta naquele momento, né? Então essa seria a definição, digamos assim, da palavra hype, né? E se tratando de hype, de coisas que estão em alta, vamos falar da minha, da sua e da nossa. Da minha não, porque eu ainda não estou por lá, né? Mas da sua e da nossa, o Clubhouse, que é então uma nova rede social que vem ganhando muitos adeptos nas últimas semanas, em fevereiro de 2021, que é uma rede social que foi criada já ao longo do ano de 2020, mas teve esse seu boom, digamos assim, em 2021, que consiste em uma rede de conversas através de áudio, como se fosse um podcast até, onde as pessoas criam uma sala, né, uma espécie de grupo de WhatsApp, de Telegram, ou uma sala de bate-papo, aquelas antigas mesmo, criam uma sala e elas se comunicam através de áudio e elas estipulam um tempo de conversa, um tempo de fala para cada um, e um tema da conversa, né? Então lá no título da sala vai estar escrito, por exemplo, estamos falando sobre o surf, vamos supor. Aí vão ter lá 5, 10 pessoas e cada uma vai ter 10 minutos para falar, e nesses 10 elas vão, cada uma fala, depois outra fala, e aí vão conversando e fazendo uma espécie de reunião, mas algo mais informal, assim, a título de conversa mesmo, mas geralmente conversas dentro de um tema, e o que tá gerando bastante hype, bastante burburinho em volta dessa rede social é a presença de grandes nomes, grandes players do mercado, grandes players de cada área dentro dessas conversas, certo? Vamos supor,
numa conversa sobre surf, estaria, sei lá, o Teco Padarats, o Adriano Mineirinho, vamos supor, grandes nomes do surf, digamos assim, falando sobre o esporte dentro dessa sala. Ou numa conversa sobre games, estariam grandes nomes dos games, ou sobre música, estariam grandes produtores, grandes cantores, essas coisas, né? Então é a oportunidade de estar numa conversa de bar, digamos assim, numa mesa de bar, com pessoas que a gente muitas vezes gostaria de perguntar coisas, ou de saber histórias, ou de saber o ponto de vista dessas pessoas de maneira informal mesmo, não através de uma entrevista, né? Então, realmente é uma rede social que tem uma proposta de uso bastante interessante, né? E o que tem causado também alguma certa inquietamento das pessoas é que, por enquanto, ela é uma rede que só é possível entrar através de convite e também só é disponível para os aparelhos do sistema operacional iOS, né, que seriam os aparelhos então da Apple, né, o iPhone, o iPad, esses aparelhos da marca Apple, né. É uma empresa que foi criada nos Estados Unidos, onde a Apple domina o mercado, então é meio que comum todas as pessoas utilizarem iPhone, então lá não gerou um problema. Quando chega na América do Sul, num contexto de país em desenvolvimento, onde a maioria das pessoas utilizam o sistema Android, né, que são aparelhos com um valor mais baixo, para aparelhos mais baratos, muita gente fica de fora, certo? Inclusive eu, né, aqui do Resenha do Gle, não consegui entrar no Clubhouse ainda porque eu utilizo Android, então eu não consigo usar, né? Eu tenho um amigo até me ofereceu, quer que eu te convide para entrar, mas como eu não tenho o iPhone, não rola. Mas isso acabou gerando uma certa insatisfação das pessoas, né? De dizer, essa é uma rede social que é excludente, né? Que não tá incluindo todas as pessoas. Só que, na verdade, se a gente for parar pra pensar, essa é apenas mais uma das exclusões, né? Se a gente for pensar mais amplamente, muitas pessoas nem têm acesso a saber quem são os grandes players das salas de conversa para pensar que poderiam estar nessas salas de conversa. Não sei se me fiz claro. Ou até mesmo pessoas não teriam acesso à internet ou acesso a meios de comunicação modernos como computadores, celulares, enfim, dispositivos móveis, né? Então existem muitas faltas de oportunidades que fazem as pessoas não acessarem espaços, e o Clubhouse não é necessariamente um monstro por excluir as pessoas que utilizam o sistema Android, mas sim somente mais um mecanismo, e que com certeza sou obrigado a concordar que é uma exclusão que ficou meio jogada na cara demais, né? Tipo, vocês aí que são terceiro mundo, que utilizam aparelhos de baixa qualidade, fiquem de fora do bagulho. Mas é apenas mais uma das exclusões, né? E não a primeira exclusão. Na verdade, nós, enquanto brasileiros, sul-americanos, já somos excluídos em diversos aspectos, né? Já estamos de fora das decisões em diversos aspectos. Vide agora no contexto da pandemia, né? A corrida pelas vacinas, né? O Brasil ficou de fora da negociação das vacinas, ficou de fora das pesquisas e produções de vacinas, né? Até tem a tecnologia, mas não houve incentivo governamental, enfim. Então nós estamos de fora de muitas rodas, né? E esse aplicativo é só mais uma delas, né? Mas a previsão para os próximos meses é que com certeza haja uma abertura para os sistemas Android poderem entrar também nessa rede social, não por uma bondade dos desenvolvedores, né? Mas por um reconhecimento de mercado interno gigantesco que o Brasil tem. Isso já aconteceu diversas vezes na história, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Ao reconhecer que o Brasil tem um potencial de mercado interno muito grande, as grandes forças do centro do sistema, digamos assim, abrem concessões ao Brasil, né? Isso já aconteceu na abolição da escravatura, já aconteceu no fim da ditadura militar. Com o Clubhouse não vai ser diferente. Eles vão perceber que o Brasil tem um potencial de milhões de assinantes, de usuários dessa plataforma, e vão abrir para os sistemas Android entrarem, e as pessoas vão começar a criar as suas salas com os temas que mais lhe interessarem. E já antecipo aqui que vão começar a ter outras reclamações e até mesmo manifestações de preconceito, que as pessoas vão dizer, o bom do Clubhouse estava só quando era para iOS. Lá sim se falava de empreendedorismo, se falava de marketing, se falava de desenvolvimento pessoal. Agora o pessoal, vamos supor agora que liberou a porteira, estão falando de novela, falando de futebol, né? Vai haver uma nova forma de preconceito de classe, de dizer então que quando chegaram os menos abastados, digamos que o nível intelectual das salas de conversa diminuíram.
Isso eu já estou antecipando que com certeza vai acontecer. Mas na verdade, o que a gente pode fazer, estando de fora dessa rede social, é fazer o mesmo uso dessa rede sem estar nessa rede, né? Porque esse fato de ter uma plataforma de conversas de áudio, ele é novidade enquanto uma conversa unicamente por áudio. Mas o Twitter, que é uma conversa que são conversas por texto, o Instagram, que são fotos e vídeos, o YouTube, que são vídeos, o podcast, que são áudios inteiros, as lives, né, no Instagram, Facebook, YouTube, todas essas são oportunidades das pessoas exporem as suas ideias, exporem seus pontos de vista e chamarem outras pessoas para conversar, né? O que acontece é que muitas vezes não havia essa oportunidade mesmo, né? Esse incentivo, assim. Por exemplo, no Clubhouse, é muito possível tu um anônimo, estar na mesma sala de conversa com um grande nome do mercado. Por exemplo, em relação às salas de música que eu estava olhando, haviam integrantes de grandes bandas do Brasil, grandes cantores, grandes produtores, e trocando ideia com a galera anônima, né? Muito provavelmente, se tu chamasse um cara desse pra fazer uma live no Instagram, ele não ia aceitar, certo? Mas a oportunidade de utilizar a rede social e poder conversar com essas pessoas, ela existe, né? Então, tem que haver essa mobilização mútua, digamos assim, tanto dos grandes nomes dos seus segmentos, de pensar, pô, eu posso dialogar com o meu público, eu posso dialogar com meus fãs que se inspiram no que eu faço, né? Dentro da minha casa, sem precisar me deslocar, e dos meros mortais, digamos assim, das pessoas que não têm projeção midiática, mas que sabem de alguma coisa, que gostam de alguma coisa, utilizarem as plataformas digitais para fomentar diálogos sobre essas coisas que são parte do seu trabalho ou parte meramente do seu entretenimento também, né? Porque, como eu disse, quando iniciar essa conversa de que o Clubhouse banalizou, a gente também tem que pensar que nem todo mundo é obrigado a utilizar a rede social só para trabalho, né? É muito legal tu ter um canal de conversa sobre desenvolvimento pessoal, mas se quiser falar de game também, se quiser falar de futebol também, pode falar. As pessoas falam sobre o que elas quiserem, né? Eu adoraria, por exemplo, estar falando sobre música, sobre mercado musical nas salas, mas para quem gosta de assistir série, por exemplo, quiser fazer uma sala para falar de série, nada impede essa pessoa, né? Então, é necessário que, tendo a oportunidade, a gente use para falar sobre as coisas que a gente acredita, e se tem a oportunidade de falar com quem é referência pra gente, melhor ainda, aí nós vamos lá e falamos com quem é referência pra nós, tá certo, galera? Então, é um pouco esse o meu posicionamento sobre o açaí, esse alimento tão importante pra rotina alimentar brasileira, digamos assim, né? Muitas pessoas desse país comem açaí diariamente, nem sempre porque querem, muitas vezes porque precisam, e muita gente come porque quer também, e muitas relações profissionais estão no meio de tudo isso. Essa rede social, Clubhouse, está aí, né? Não odeio, talvez ame, talvez não ame, não sei, não tenho muita opinião formada sobre, mas nossa parte a gente já faz aqui no podcast, fazemos também no Instagram, @gle_ribeiro, nos siga por lá também. Se preferir, pode mandar um e-mail, essa é bem antiga, né? Tem desde os anos 90 já, plataforma de e-mail, textos e coisa arada, né? ribeiro.ferrugem@gmail.com. E é isso, galera. Fiquem à vontade para compartilhar esse episódio e me mandar lá no e-mail ou no Instagram o que pensa sobre isso. Valeu? Viva a democracia! Muito obrigado! Valeu, valeu!